Você já se sentiu tão perdida que nem sabia mais por onde começar? Como se tudo que você construiu tivesse ido embora e você precisasse erguer uma vida nova, do zero, sem garantir de que vai dar certo? Eu quero te contar a história de uma mulher que passou exatamente por isso. Ela perdeu o marido, perdeu o lugar onde vivia, perdeu a segurança que conhecia, e mesmo assim, ela se levantou e recomeçou. E esse recomeço mudou a história de toda uma geração. Eu sou Thalita Leme e aqui eu falo sobre fé, mentalidade e propósito, aplicada à vida e aos negócios para quem não quer só estar ocupada, mas viver com clareza e direção. E se você está numa fase de recomeço, depois aí de uma perda, ou de um término, ou de uma demissão, ou de um projeto que não deu certo, esse vídeo é para você. Porque hoje eu vou te trazer 3 lições da história de Ruth que vão te ajudar a entender como recomeçar com sabedoria, mesmo quando você não tem nenhuma certeza do que vem depois. Então vamos contextualizar rapidamente. Ruth, ela era uma mulher moabita, casada aí com um israelita. Quando o marido dela morre, ela fica, gente, numa situação extremamente vulnerável. Sem marido, sem filhos, em uma terra que não era sua. A sogra dela, que era Noemi, também perde o marido, os filhos e decide voltar para sua terra natal, que é Belém. E ali acontece o primeiro momento que eu quero que você preste atenção. Que aí vem a primeira lição. E recomeçar, a gente exige escolha, não só a circunstância. Noemi diz para suas 2 noras que elas podem voltar para suas famílias, recomeçar suas vidas, se casar novamente. Uma delas aceita, mas Ruth não. Ruth, ela escolhe ficar com Noemi, escolhe ir para uma terra estranha, escolhe abandonar tudo que ela conhecia. E aqui está o ponto que eu quero que você grave. As circunstâncias de Ruth não mudaram só porque ela decidiu seguir Noemi. Ela continuava sendo uma viúva, estrangeira, sem dinheiro, sem plano B. Mas a escolha dela mudou a direção da história. Quantas vezes a gente espera que as circunstâncias melhorem para então tomar uma decisão? Ah, quando eu tiver mais dinheiro, eu mudo de carreira. Ah, quando eu tiver mais preparado, eu começo um projeto. Ah, quando a situação ficar mais segura, eu dou o próximo passo. Mas a começar, gente, não é esperar o cenário ficar perfeito. É decidir se mover mesmo dentro da incerteza. A escolha vem antes da clareza, não depois. Se você está esperando ter todas as respostas para dar o próximo passo, eu preciso te dizer isso. Isso pode nunca acontecer. E tá tudo bem dar o passo sem ter o mapa completo. O mapa vai ser revelado conforme você caminha. A segunda lição que eu quero que você entenda é que recomeçar exige humildade para começar pequeno. Quando Ruth e Noemi chegam em Belém, elas não têm absolutamente nada. E o que Ruth faz? Ela vai trabalhar catando espigas no campo, atrás dos colhedores, que era literalmente o trabalho mais humilde que existia naquela época e naquela sociedade, que era reservado para os mais pobres e vulneráveis. Pensa na dimensão disso. Ruth provavelmente vinha de uma família com algum tipo de estrutura. Ela era casada, tinha um nome, uma posição. E agora ela está lá no chão, catando o que sobra da colheita dos outros, debaixo do sol, para conseguir comida para ela e para a sogra. E ela faz isso sem reclamar, sem se considerar menos do que merece. A Bíblia descreve ela trabalhando do amanhecer até o fim do dia, com diligência. Eu vejo isso o tempo todo, né? Pessoas que precisam recomeçar, mas travam porque o recomeço parece pequeno demais comparado ao que elas tinham antes, sabe? Você, por exemplo, já teve uma rotina, uma identidade, um lugar e agora está nos primeiros passos de novo. E o ego grita, né? Ah, isso é pouco para você, isso é pouco. Mas Ruth nos ensina que dignidade não está no tamanho da tarefa, está na forma como você executa. Recomeçar, gente, com excelência nas pequenas coisas é o que constrói a base para as grandes coisas que vêm depois. Ninguém que despreza o começo está realmente pronto para o que vem no meio. E a terceira lição que eu considero a mais poderosa é que recomeçar não significa que você está sozinha. Significa que Deus está preparando conexões que você ainda não viu. Enquanto Ruth trabalha naquele campo, sem saber, ela está sendo observada por Boaz, o proprietário das terras onde ela estava trabalhando, um homem de posição e caráter.
Ele nota a diligência da Ruth, a forma como ela trata Noemi, o caráter dela em ação. E a partir daí, uma sequência de acontecimentos começa a se desenrolar, levando então até um casamento entre eles. Mas presta atenção, Ruth não estava catando espigas pensando em alguém importante que vai me notar aqui. Ela estava simplesmente sendo fiel no que tinha diante dela. E foi exatamente nesse lugar de fidelidade, no meio do recomeço mais difícil da vida dela, que a porta certa se abriu. Uma porta que ela nem sabia que existia. E olha que incrível, do casamento de Ruth com Boaz, nasce então Obed. Obed que gera Jessé e que gera Davi. E da linhagem de Davi, gerações depois, nasce Jesus. Uma mulher estrangeira, viúva, que recomeçou catando espigas no campo, se torna parte direta da linhagem de Jesus. Isso não foi sorte, foi o resultado de uma escolha corajosa, de humildade no processo, de uma fidelidade que abriu portas que ela nunca poderia ter planejado sozinha. Então, deixa eu recapitular aqui para você as 3 lições que a história de Ruth traz para um recomeço. Primeiro, recomeçar é uma escolha que você faz antes de ter clareza total, não depois. Segundo, recomeçar com humildade, fazendo bem o que está diante de você agora. Mesmo que pareça pequeno, é o que realmente vai construir a base para o que vem depois. E o terceiro, você não está recomeçando sozinha. Existem conexões, portas e pessoas sendo preparadas nos bastidores, mesmo que você ainda não consiga ver. Se esse vídeo chegou até você hoje, talvez não seja por acaso, talvez seja exatamente o recomeço que você estava precisando ouvir. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa seu like, se inscreve no canal e me conta aí nos comentários qual dessas 3 lições mais te tocou hoje. Eu quero saber e até o próximo vídeo. Com fé e propósito sempre.